Olá, tudo bem? Meu nome é José Bosco, sou psicanalista com especialização em grafologia pela Universidade de Urbino e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nós já tivemos uma entrevista fantástica com essa grande profissional, doutora Viviane Campos, falando do trabalho como dermatologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro aspecto dela, que é a veia empreendedora, ok? E também acompanhando, né, a evolução da internet como um todo, né? Nós vamos falar um pouco aí de mais um desafio. Viviane, gratidão, viu? Gratidão, muito obrigada, uma honra estar você aqui. sempre. Tá? Obrigada. Perfeito. Conta um pouquinho para os nossos internautas, você, não sei se no momento que você ainda estava fazendo faculdade ou já aplicando, que essa veia empreendedora começou a palpitar mais em você. Então, na verdade é o seguinte, eu sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito e eu sempre questionei muito por que tinha que ser de um jeito diferente, entendeu? O seu olhar já era diferente, né? Já era diferente. Tanto é que mesmo na faculdade, quando você está lá, você acaba trabalhando num plantão aqui, um plantão lá, aí eu sempre perguntava, né, tipo, como é que era a minha ficha nos lugares que eu trabalhava. O pessoal sempre colocava assim, eu sempre dava risada, né, que tava assim, que eu era muito boa médica, que eu tratava bem os pacientes, que eu era atualizada, todo mundinho, mas que eu tinha um leve defeito, que era a dificuldade de submissão e subserviência. Então, acho que isso daí me ajudou a querer buscar um negócio para mim. Aí a minha família sempre teve clínica, tudo tal, e assim, aí eu falei, bom, então eu vou começar um consultório só meu, né? E comecei, só que naquela época, quando você acaba dermato e tudo, você ainda tá um pouco insegura, você atende, mas assim, um negócio só seu, né, sua responsabilidade, né? Sim. E aí eu lembro que eu fazia assim, né, era muito interessante, porque o paciente marcava consulta, eu chegava na secretária e falava assim, olha, pergunta o que ele tem, né, porque já chega lá, né? Aí eu pensava, tem um fungo no pé, aí estava tudo de fungo no pé, o paciente ia lá, aí eu examinava o paciente inteiro e tal, não sei o que, eu olhava o fungo no pé, dava aula do fungo no pé, o paciente achava que eu sabia tudo, sabia um pouquinho, não sabia tudo, mas tinha estudado o fungo no pé, né? E aí foi ajudando, porque assim, às vezes você cai de paraquedas lá, a pessoa sai, você, aquela parte você sabia mais ou menos, aí você fica na dúvida, não dá pra você ter dúvida na hora do atendimento, né? Então eu fazia isso. Aí o que aconteceu? Trabalhando com a parte da dermato, aí surgiu a possibilidade de eu coordenar um curso de estética médica. Aí eu aceitei essa possibilidade, esse desafio, né, e coordenamos esse curso. Aí surgiu a possibilidade de montar um curso de pós-graduação de dermatologia nesse lugar que eu trabalhava. Okay. E eu aceitei, e a gente montou as aulas, tal, foi bem bacana, um curso super legal de pós. Só que aí, de repente, né, como nem tudo acontece como deveria ser, eu fui convidada a ser aluna do meu próprio curso, quer dizer, eu descobri que tinham tirado o curso de mim, o curso que eu montei, entendeu? Aí eu fiquei deprimida, assim, uns 6 meses eu fiquei malzona, assim, bem mal mesmo. E aí eu falei, não, agora é o seguinte, se eu fiz tudo isso, agora eu vou ter o meu curso de pós-graduação. E aí eu fui fazer mestrado, porque você tem que ter uma chancela do MEC, Sim. E fui atrás e montei meu curso de pós-graduação. Aí eu trabalhei no curso, montei o curso, formei 2 turmas pelo meu próprio curso. E aí, bom, depois disso o curso, como eu atendia de graça os pacientes, todos os procedimentos eram todos de graça, aí chegou uma hora que a conta não fechou. Aí eu tive que fechar o curso. Sim. E aí também foi bem na época que eu engravidei e eu queria muito ser mãe. Né? Então eu falei, bom, como eu já tenho ideia que eu não vou ter mais que um filho, né? Então eu quero dedicar tudo para o meu filho, eu quero ser mãe de verdade. E eu larguei isso. Mas aí o que aconteceu? Teve essa parte, eu continuei na parte da empresa, aí eu queria fazer um hospital dia, minha mãe queria fazer um hospital dia, minha mãe adoeceu, minha mãe acabou morrendo, não completou o projeto. E aí depois de um X tempo eu voltei nesse projeto de novo. Então esse ano vão ser 7 anos que eu estruturei o nosso hospital dia, que está em fase de implantação, porque ele está começando a andar agora, mas ainda não está 100%. Né? E aí são partes familiares que a gente está acertando até começar a desenvolver mesmo. Eu acho que responsabilidade muito grande. Muito grande. E aí também nesse negócio, para você montar um hospital dia, é bem difícil, porque é um mundo masculino, completamente masculino. É bem machista, então. Muito machista mesmo, entendeu? E além dele Sabe o ser... que eu achava? Eu achava assim, que a área
de dermato era 100% feminina. Não, a dermato sim. Tá. A parte administrativa do hospital, não. Ok. Para você fechar parcerias com laboratório, fechar parcerias com médicos, fechar parceria com empresas para te darem suporte. Os laboratórios são mais machistas também. Totalmente machistas, totalmente machistas. Então, aí eu vi a dificuldade que é de ser mulher e ter essas atitudes. E aí, por conta disso, eu montei um curso de fechamento de negócio para mulheres. A gente ainda não lançou, ele está acabando de cozinhar, porque é um empoderamento feminino. E pode virar um livro também, né? Pode virar um livro, Exato. pode. E aí ele tá cozinhando isso daí. E aí o que aconteceu? Vamos lá, continuando na história, com tudo isso junto, veio a pandemia. E aí na pandemia foi muito difícil para nós, porque a gente nunca pensou que podia acontecer desse jeito. E aí é muito difícil porque assim, ou você atendia físico o paciente de Covid, ou não, era só online. Porque você não podia misturar a Covid com o Covid. E aí como é que a gente fazia? Aí eu fui estudar o que era telemedicina, como é que eu podia implantar a telemedicina, implantamos a telemedicina, a gente foi referência em Covid, mais de 17 mil casos atendidos de Covid sem óbito. Então foi bem interessante. Aí eu tive que criar exoesqueleto também. Imagina um dermato feliz, que o paciente está lá respirando, doutora, minha saturação está caindo, está 80, o que eu faço? Você liga o SAMU, doutora, acho que eu não vou aguentar o SAMU. Eu com pessoa no telefone, então foi bem difícil, sabe? Então foi uma época assim que eu tive que aprender, né, a andar com atestado de óbito, não porque a gente teve morte por Covid, mas porque a pessoa morreu em casa e eles não queriam levar para o hospital. Por causa do negócio do Covid, tudo. Foi uma época difícil. Sim, mas com isso a gente andou para frente com a telemedicina, que hoje funciona muito bem no consultório. Então foi bem legal. E junto com isso, que foi que eu criei o YouTube, aí que eu quero dar o link na história. Porque o que aconteceu? Como a gente atendia mais tele, teve uma vez que um paciente ligou pra mim, ligou pro consultório, mas eu tava lá, atendi ela. E ela ligou chorando e falou, doutora, eu sou idosa, entendeu? Eu não sou bactéria e eu quero falar com alguém, ninguém chega perto de mim por causa do Covid. E começou a chorar, eu tô com falta de ar, acho que eu vou morrer. Eu falei assim, não, calma, a senhora é idosa, a senhora não tá com Covid, sua expressão tá ok, a senhora tá com pânico, entendeu? Então vamos conversar, e outro, Covid não é bactéria, Covid é vírus, né? Então a pessoa não sabia, a gente explicou a diferença de bactéria e vírus. Mas essa paciente em si, ela me abriu a cabeça, porque assim, informação na internet você acha de monte. E aquela coisa super técnica, que o médico está lá falando e o paciente nem sempre entende tudo aquilo, e se entende dali um XP está dormindo, porque é muito chato. Eu sou médica, é muito chato. Então, ou é aquela coisa que o pessoal fala assim esporádico, mas não tem embasamento científico, não tem fundamento. Então, o que aconteceu? A gente resolveu criar um canal de YouTube de medicina preventiva, que é o IC Medic Center com 2 Cs. Por que 2 Cs no seu nome, 2 Cs na empresa? É numerologia, gente. A minha que mandou mudar, entendeu? A gente mudou. Mas assim, a gente criou esse canal para amparar esses pacientes. E isso é bem interessante, assim, o nosso canal está com, acho que 14.600 inscritos, por aí, uma coisa assim. E é totalmente orgânico, a gente não paga divulgação. Sim, tá? E assim, ele cresce mais devagar, mas cresce bem, né? Sim, verdade. E assim, esse está fazendo um serviço público, né? Sim, e esse canal acabou virando um livro, que está sendo confeccionado também, que eu escrevi um livro, né? Mas está lá, porque eu queria lançar um livro físico, mas aí para lançar físico eu não queria lançar para nenhuma editora, porque é o que eu falei, eu não queria que ninguém me limitasse o número de edições, dissesse onde que eu tenho que vender e quanto que eu tenho que vender. Então eu queria fazer um livro físico assim, eu estava juntando grana para fazer, aí um paciente me falou, doutora, todo mundo está no online. Aí eu falei, epa, então vamos pro online. Então ele está para sair também, nosso livro, né? Que é bem interessante, vai ser um livro online. Muito bom, perfeito. Faz assim, deixa eu ver. Assim. Tá, você é destra? Destra. Olha, você é mais racional do que emocional. Por quê? Olha, aqui ó, eu sou mais emocional que racional. Se você fosse canhota, seria o contrário. Entendi. Tá? Quer ver? Faz assim, ó, e aperta um pouco para você. Não, o contrário. Não entendi. Você põe isso aqui. Aqui. Tá? Isso é esquisito. Fecha um pouquinho. Aperta um pouquinho. Não fica esquisito? Fica muito esquisito. Assim você seria mais emocional que racional. Aqui é o meu caso aqui. Entendi. Mas às vezes, quando eu vou fazer uma negociação, por exemplo, que envolve grana, projetos, aí antes da reunião, ou até durante a reunião, eu inverto aqui, ó, eu aperto assim e tal, mas desculpa, para que eu possa ser mais racional. Que legal! Uma dica boa! Mas na tua profissão é muito bom ser mais racional. Porque esse médico não pode chorar junto com o paciente. Não pode, outra. Você tem que saber, corta fora, não corta, começou a sangrar, você vai fazer o quê?
No meio de uma cirurgia você pegou um vaso, acontece, às vezes a pessoa tem um vaso mutante ali, entendeu? Você tem que, você não pode ficar sofrendo e nem titubear. Então tem que ser, incisivo. É verdade, legal. E com que frequência você alimenta o teu canal? Tá? Então, no YouTube, a gente deu uma parada faz 2 meses e agora a gente vai retomar em outubro, porque a gente estava criando conteúdo para poder reinjetar. Agora, no Instagram, a gente alimenta de segunda a sexta, todos os dias com Stories e Reels. E o Stories... Mas não é fácil, não é fácil. Mas o Stories, o que a gente faz? Eu vi que o mundo está cheio de mais do mesmo. E se você é bom tecnicamente, você está no patamar, mas todo mundo é naquele patamar. Então, o que você tem para ser diferente? A sua personalidade. Então, o que eu faço? No da empresa, os stories são conselhos, eu brinco, são meus conselhos Jedi, memória, mensagens diárias, assim, legais, né? No meu também, só que os meus eu solto um pouco mais, no da empresa eu sou mais contida. E no Reels é só conteúdo técnico, então nos dois. Um na parte mais de dermato, o outro muda um pouco, pode ser dermato ou não. Legal. E você faz esses filtros do que vai? Faço os filtros. Entendi. Faço os filtros. E assim, o nosso canal, ele também está 100% orgânico por enquanto. Em outubro agora a gente vai começar a mudar um pouco, né? E aí é isso, a gente faz desse jeito, assim. E aí eu brinco com as pessoas, porque assim, de segunda a quinta, são mensagens assim de desenvolvimento humano mesmo. De sexta, eu falo que sexta não é sexta, é sexta-feira, gente. Sexta-feira é mais relaxado, né? Então aí a gente põe umas coisas diferentes, o povo dá risada e fala, entendeu? E isso dá ibope, acaba girando e vira mais paciente mesmo. E muitas vezes você tem que ser psicóloga com as pessoas também, né? Muito. Com familiares também das vítimas, né? Então, o familiar eu não lido muito, eu lido mais com as pessoas mesmo. E às vezes o que a gente vê muito, porque assim, eu faço várias coisas diferentes, né? Então, por exemplo, por causa dos meus atletas, eu acabei trabalhando com cannabis medicinal. Por quê? Porque a maioria deles usa. Então eu falei, gente, vou ter que estudar, porque, né? Cannabis é outro mundo, né? Exatamente. É um mundo. Então, o que acontece? A gente, às vezes, pega o paciente, que o paciente ele precisa do medicamento, mas ele precisa de um empurrãozinho, alguém que tem um pouco de amor para dar um caminho para ele, porque ninguém se importa. Isso está muito comum hoje em dia. Então, o fato que você dá um pouquinho de amor para essa pessoa e dá uma orientação, passa alguma experiência que você já teve, a pessoa fala, nossa, ela passou por isso e conseguiu, eu também posso conseguir. Então, isso ajuda, inspira, e vai pra frente. Um testemunhal, né? Sim, e vai pra frente, sabe? Vai pra frente, eu acho bem bacana isso. Legal. E na sua parte da Ubalda, como é que você, tua válvula de escape, assim, você tem um monte de problema, assim, você tem alguma dica do que, alguma coisa que te faz bem, que te equilibra emocionalmente, espiritualidade que te... Tá, então vamos lá. O que eu dou de dica para as pessoas, que eu faço praticar para todo mundo, e o que eu faço sozinho. Então, assim, dica para as pessoas, eu acho que eu gosto de seguir grupos empresariais brasileiros e fora do Brasil, que o pessoal discute não só gestão empresarial, como gestão de emoção, gestão de pessoa, como melhora contínua de você mesmo. Porque eu acho assim, que você não compete com ninguém, você tem que ser cada dia uma versão melhor de você mesmo, né? Então, eu sigo isso. E aí eu vou acabando pegando conselhos e tentando mudar minha vida. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu tô nessa vibe, é tão difícil fazer isso, parece que não, mas é muito difícil. Chama intencionalidade. Então, a intencionalidade você pode colocar em qualquer coisa da sua vida. Então, por exemplo, eu dou um exemplo simples. Você chega para a pessoa e fala assim, por favor, você pega um copo de água para mim? Você está querendo um copo de água, você está sendo intencional, né? Não dá, porque a pessoa não sabe se ela tem que buscar agora, não sabe a urgência, não sabe a utilidade, ela não sabe se ela está afim de buscar. Então, se você chegar para ela e falar assim, olha, fulano, eu preciso que você busque um copo de água para mim agora, porque eu estou com sede, estou precisando beber água, entendeu? E essa água vai me melhorar assim, assim, assado, e vai fazer com que eu resolva isso mais rapidamente, vai impactar em tal coisa. A pessoa fala, nossa, para agora, e vai lá e te busca água. Só que isso é para tudo, a gente tem que conseguir fazer isso de uma forma mais concisa em cada atitude que a gente tenha. Isso é super difícil, né? Até porque, muitas vezes, a forma com que a gente faz a comunicação não é entendida da mesma forma que a gente falou. Exato, né? Então tem que tentar chegar na pessoa aí. E outra coisa que também é muito difícil, eu estou nessa fase, eu não passei dessas duas etapas ainda no meu treinamento, mas eu acho que é muito bacana, é a lei dos 5 segundos. Então assim, uma coisa veio, uma bomba, pá, caiu em cima de você a bomba. A gente sofre, a gente fica estressado, só que o que acontece?
a gente tem que tentar segurar o pensamento para sofrer o que tem que sofrer, nem que seja horrivelmente, por 5 segundos. Mas evitar a explosão. Não tem nada a ver com explosão, tem a ver com 5 segundos. Você pode explodir em 5 segundos. Só que, passou 5 segundos, você corta e fala, o que eu vou fazer para resolver isso? Porque você tira o foco. E você tirando o foco, você controla o seu sofrimento, porque o sofrimento é opcional. A bomba não, mas o sofrimento sim. Então, a hora que você está caminhando para tentar resolver aquele problema, se é que tem solução, porque se não tiver, você vai ter que aceitar, e é mais difícil também em 5 segundos, então na hora que você está caminhando, isso não pesa tanto, não dói tanto. Então fica mais leve, né? Agora, minhas válvulas de escape pessoais, eu adoro fazer patinação no gelo artística e eu adoro fazer acrobacia aérea. Então, eu gosto disso. Sim. Agora, não é todo dia que dá pra fazer isso, não é toda hora que dá pra fazer isso, né? Mas as outras coisas que a gente treina são bacanas. E eu também, eu tenho 2 terapeutas, eu falo com orgulho que eu tenho 2 terapeutas. Por quê? A pessoa fala, vai para psicólogo, o terapeuta é doido. Não, não é. Eu descobri o seguinte, antes eu recebi uma notícia que estragava meu dia, eu ficava semana mal, e a minha produtividade caía. Hoje, o tanto de coisa que eu faço e o pouco que eu durmo, eu não posso me dar o luxo de perder mais que 1 hora sofrendo. É verdade, é. Né? Então, o que acontece? Eu tenho 2 terapeutas, uma que cuida do meu coração, da minha parte emocional, e uma que cuida da minha parte empresarial. Então, e desde antes da pandemia, eu já fazia online, não tinha esse negócio online, entendeu? Então, eu fazia online quando tinha tempo. Então, eu ligo e falo assim, Flávia, é o seguinte, eu estou passando por isso, o que eu faço? Eu não preciso de uma sessão de meia hora. Às vezes são 5 minutos, 10 minutos que ela fala comigo, eu já, equilibrou, eu vou pra frente. Isso acho que faz toda a diferença. Sem dúvida. E melhor aproveitamento do tempo também. Sim, com certeza. Tá perfeito. Bem, nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui pra gente. Sim. Então é o seguinte, gente, ó. Eu tenho 2 Instagrams. Um é @doutora Viviane Campos, com 2 Cs. O outro é da clínica, que é @ICMedicCenter, com 2 Cs. E o nosso canal do YouTube, que é IC Center, com 2 Cs. Perfeito. Você quer deixar uma boa mensagem aí pro pessoal? Gente, eu quero. Eu acho que tem 2 mensagens que são bem interessantes, né? Tem uma mensagem, que essa mensagem não é minha, né? Mas eu acho que é uma coisa bem interessante, que é assim, é uma frase até, são as 2 em inglês, né? Uma delas fala assim, don't be careful, be competent. Então não precisa ter medo das coisas, só que você precisa embasar na hora que você decide fazer. Porque errar é normal, agora você errar feio e ter um dano, não, porque é falta de conhecimento e embasamento. Né? Eu acho que essa é uma. E a outra, que eu acho bem legal também, que também é uma frase em inglês, que ele fala assim, don't explain, don't regret. Show up and do your best. Então, assim, você não pode reclamar, você não pode se arrepender e nem tentar se justificar. Você tem que aparecer no momento certo e dar o seu melhor, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer ser tão bacana que ela é desnecessária. E às vezes a pessoa quer ir lá, só que ela fala assim, eu tô com preguiça de fazer meia boca. O tempo que você demora para fazer meia boca, ao mesmo tempo que você demora para fazer a boca inteira e ter sucesso. Só que a diferença é o sucesso do não sucesso. Então, acho que são as 2 dicas que eu deixo. Perfeito. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigado. E volta outra vez, por favor. Chamando eu bem. Pode vir. Muito obrigada. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos, então, essa brilhante profissional, doutora Viviane Campos, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Gratidão.